quero encorajar você, eu quero animar você, eu quero fortalecer você. Não desista dos seus propósitos, não desista dos seus sonhos, não desista das promessas de Deus para a sua vida. Busque até acontecer. Aqueles que permanecem veem a resposta chegar, como Daniel permaneceu e a resposta chegou do céu. Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aí no canal da ICP Global, seja bem-vindo. E hoje eu quero compartilhar, repartir uma palavra com você muito legal, que eu creio bastante, que eu caminho com ela no meu coração. Desde quando eu aceitei Jesus pela fé, eu caminho com Jesus. Eu sempre ouvi de algumas pessoas, por exemplo, dos avós, dos cristãos mais velhos, dos discipuladores, que a frase, isso é espiritual. Quando as coisas estão difíceis, alguém fala, isso é espiritual, tem que orar mais, né? Tem que buscar mais a Deus. Não sei se você já ouviu isso. Isto é espiritual. E o meu tema é: as batalhas que você não vê também estão sendo vencidas. Tem muita coisa que você não vê, que eu não vejo no mundo espiritual. E eu aprendo lá no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 12 e 13, sobre isso. Lá está escrito assim: aí ele disse, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria. Eu vi a resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Veja só, aqui é um diálogo de Daniel com um anjo. Aqui é um dos textos, uma das passagens bíblicas que fala sobre anjos, anjos bons, anjos maus. Essa é uma passagem que fala muito sobre o mundo espiritual, além daquilo que nós vemos, aquilo que nós não estamos vendo. E existem essas lutas, essas batalhas no mundo espiritual que estão sendo vencidas. Deus está vencendo, nos ajudando nesse nível espiritual, e muitas vezes a gente nem vê. Nem toda batalha acontece diante dos nossos olhos, então a gente não vê. Isso é espiritual. Existe uma dimensão espiritual que muitas vezes não percebemos, que é essa dimensão onde Daniel e o anjo estavam conversando ali, e o anjo estava dando para Daniel um panorama de como que foi trazer a resposta de Deus para Daniel desde o primeiro dia que ele pediu, que ele orou, a resposta veio, Deus ouviu, mas teve uma dinâmica espiritual do bem e do mal para que Daniel vencesse. Eu aprendo nesta passagem bíblica aqui o seguinte: Daniel orou e o céu ouviu imediatamente. Então o céu ouve imediatamente. Desde o primeiro dia a oração foi recebida. Nossas orações são ouvidas, nossas orações são recebidas nos céus. E a resposta não estava atrasada no céu, a resposta estava na hora certa no céu. A questão foi que na dimensão espiritual, no mundo espiritual, essa resposta quase que foi impedida. Mas no reino dos céus, Deus liberou a resposta e a vitória para Daniel. Então vamos entender e vamos aprender isso. Quando oramos, o céu ouve imediatamente e existe uma dinâmica espiritual para que as respostas aconteçam, para que as vitórias aconteçam. E na nossa vida é como em Daniel. E Daniel foi perseverando. Dizem que ali demorou alguns dias para a resposta vir, para o anjo vir até Daniel. E segunda lição que eu aprendo aqui com esta passagem de Daniel: existia uma guerra invisível. Existia uma guerra invisível. A guerra do bem e do mal. A guerra contra o que Daniel pediu, para impedir o que Daniel pediu. Nas nossas vidas também, às vezes, é assim. Existe uma guerra invisível, nós não estamos vendo. O anjo revelou que havia resistência espiritual. E aqui que eu quero dar ênfase, anote isso.
a resistência espiritual quando Deus quer nos abençoar. Daniel orou por ele e pelo povo dele, e Deus quis abençoar, e houve uma resistência espiritual. Que tal hoje juntos nós repreendermos em nome de Jesus toda resistência espiritual que luta contra a sua vida? Que em nome de Jesus toda essa resistência espiritual que luta contra a sua vida, que tenta impedir as bênçãos, impedir as respostas, em nome de Jesus que sejam repreendidas, expulsas da sua vida, eliminadas da sua vida, do seu caminho, do seu ambiente. Que Deus libere os céus sobre você. A resposta não estava atrasada, mas havia uma resistência, uma guerra invisível. Isso vai nos ensinar o que essa guerra invisível? Nem toda demora é uma negação. Deus não enviou uma negativa da oração, mas houve uma demora porque houve uma guerra invisível, houve uma tentativa de impedir a resposta de Deus. Nem toda demora é que Deus está dizendo não. Deus já disse sim, mas quem sabe tem uma guerra invisível. E em nome de Jesus eu declaro a guerra invisível vencida. Você é vencedor, vencedora, vitorioso, vitoriosa sobre toda a guerra invisível em nome de Jesus. E a terceira lição que eu aprendo é que a perseverança é parte da vitória. Deus manda o seu sim, o céu ouve a oração, nós oramos, nós pedimos, nós queremos vencer e existe algo para chegarmos à vitória. Chama perseverança, que perseverança significa esperar com fé, esperar com paciência, aguardar, não desanimando, aguardar com encorajamento, motivação, força, ânimo, não desanimar. Perseverança significa não desanimar, e a perseverança faz parte da vitória. Daniel continuou buscando, ele não estava vendo a guerra invisível, ele não estava vendo o bem e o mal lutando, ele não estava vendo essa batalha espiritual que os antigos diziam, isso é espiritual, precisamos perseverar mais. Ele não estava vendo nada disso, mas ele continuou buscando. Nós precisamos continuar buscando a vitória pela fé, crendo que Deus está respondendo. Ele não desistiu. Então eu quero encorajar você, eu quero animar você, eu quero fortalecer você. Não desista dos seus propósitos, não desista dos seus sonhos, não desista das promessas de Deus para a sua vida. Busque até acontecer. Aqueles que permanecem, veem a resposta chegar, como Daniel permaneceu e a resposta chegou do céu. Então vamos aplicar na nossa vida essas lições. Primeiro, continue orando pela sua família. Segundo, continue orando pelo seu ministério, pelo seu chamado, pela sua vida espiritual. Terceiro, continue orando pelos seus sonhos. Continue orando. A resposta foi enviada e ela vai chegar nas suas mãos. O céu está trabalhando mesmo quando a terra parece parada. Parece quando nada está acontecendo, mas o mundo espiritual está trabalhando. O que parece demora pode ser apenas uma batalha que Deus já está vencendo. Então a demora é apenas uma batalha que já foi vencida, em nome de Jesus. A vitória é sua. E deixa eu orar por você então. Senhor Deus, em nome de Jesus, fortalece a perseverança desta pessoa enquanto aguarda as tuas respostas. Fortalece essa pessoa, fortalece de uma forma sobrenatural e que em breve essa pessoa possa testemunhar que demorou, mas a vitória chegou. Eu declaro muitos testemunhos, muitos milagres, muitas curas, muitas vitórias para essa pessoa, sua família e onde ela influencia em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então persevere, busque espiritualmente. As coisas são espirituais, você precisa ter fé e continuar tendo fé. E se essa mensagem falou com você, edificou você, se inscreva no canal, dê um like, clica no sininho, envia para alguém para abençoar muitas outras pessoas. Até a próxima.